não sabia, não fazia ideia, ninguém da minha família fazia ideia do que Deus ia fazer na nossa história através do louvor. Então eu ia à minha igreja, visitava algumas igrejas que minha mãe também amava. Os dias que não tinha culto na nossa igreja, a gente ia em outras igrejas visitar. Tamanha era a nossa sede, realmente, sede da minha família, de estar na presença, de buscar, de ir à oração, consagração, sabe? Buscar mesmo a Deus. E minha mãe recebia muitas palavras, muitas profecias de que Deus usaria. Deus vai usar sua filha. Olha, Deus vai usar sua filha. Deus está preparando a sua filha para usá-la. Mas a gente não... Minha mãe não fazia ideia. Ninguém ali tinha ministério de louvor. Minha mãe ensinava o coral das jovens. Meu pai tocava ali a guitarra, mas nada, nunca profissional. Sim. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai pedreiro, minha mãe do lar. Nós morávamos ali, minha infância, a maior parte foi no Morro da Congonha, em Madureira, Rio de Janeiro. Então, o povo carioca que está assistindo, a gente está ouvindo. Um abraço. Ai, meu marido. E de uma origem, assim, muito humilde, realmente muito difícil, mas sempre confiando em Deus, sempre crendo que Deus estava no controle. E minha mãe ouvia aquelas palavras e guardava no coração, né? Deus vai usar minha filha. Ela imaginava, ela me contava, que imaginava que eu ia pregar. Sim. Ela via as pregadoras e falava assim, minha filha vai pregar. Você já era comunicativa ou você era uma criança mais tímida? Não, engraçado que eu sempre fui tímida em amizade, para fazer amizade. Sim. Para começar, até hoje. Eu chego em algum ambiente, eu fico assim, meio... Oi, e assim... meio para trás, enquanto eu não recebo uma oportunidade. Depois, já era. Eu vou embora, eu falo, e sempre eu tinha uma professora que falava assim, nossa, a Bruna deve ter nascido assim, oi, gente, porque ela fala mexendo os braços, eu não consigo ser diferente. Então, depois que eu chegava nos lugares, que eu recebia a Bruna, canta uma música pra gente, eu poderia estar assim, tímida, mas quando eu começava a falar, e aí já era, eu começava a cantar, então isso me ajudava, fechava os olhinhos, então... E eu cantava na igreja já, com os 4 aninhos, mas toda criança canta, não era uma coisa assim que as pessoas olhavam e diziam assim, não, vai seguir, Deus tem isso pra vida dela. Não, ainda não parecia isso. Aí eu cantava na minha igreja, cantava na escola. Com 6, 7 anos, eu comecei a conhecer Deus melhor. É uma fase que a criança pergunta muito e pergunta das coisas de Deus. E eu me lembro que aos 8 eu fui batizada com o Espírito Santo na minha igreja durante um testemunho. Eu me lembro como se fosse hoje. O filho do meu pastor na época estava voltando das drogas. Ele tinha, sabe, se desviado. E Deus tinha resgatado ele de volta. Então foi um mover muito grande na igreja. Quando ele entrou na igreja e ele contou o testemunho que estava sendo restaurado, que Deus estava mudando a história dele. Então a igreja inteira se comoveu, chorou, e aquele poder de Deus. E ali eu fui batizada em línguas. E foi ali que eu comecei realmente a conhecer a Deus. Você lembra o que você sentiu nesse momento ou não? Eu lembro de uma alegria invadir meu coração de uma maneira tão grandiosa que eu não tinha sentido isso antes. E ardei meu coração, eu não sabia o que estava sentindo, então eu só fechei os olhos e eu me lembro de começar a falar em outras línguas. Você não estranhou? Assim, estranhei, o que eu tô falando? O que é isso? E eu perguntei à minha mãe, ela estava orando, e eu, o que tá acontecendo? Eu tô falando uns negócios que eu não tô entendendo. E aí ela chorou. E ela, ai, minha filha, você tá sendo batizada. E me abraçou, então foi um mover, e ali começou uma nova caminhada minha, mesmo tão novinha. Realmente a importância, como você está dizendo, cara, de levar as crianças à igreja. Sabe, delas terem... mas eles não estão entendendo. No fundo, eles entendem, sabe? Por mais que a palavra tenha essa linha, mas enquanto eles também estão dentro da igreja e tem alguém cantando e tem alguém falando, eles vão assimilando e eles vão guardando, sabe? Ah, entendi. Então, ela não teve medo por isso. Ah, então foi isso que aconteceu. Então... E muitas vezes estão guardando muito mais que muitos adultos. Porque ele tem essa pureza. Sim. E não tem travas emocionais e de vivências que às vezes a gente tem e julga, mas isso eu não concordo. Eles assimilam muito mais fácil, né? E a preocupação deles não existe. Assim, exato. Às vezes a gente entra na igreja com a nossa mente tão preocupada, tão cheia de coisas para resolver, de afazeres, e a gente tá ali para receber.
e acaba não recebendo, porque a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora. Eles não, eles entram ali com a mente, com o coraçãozinho deles livres para receber o que for, sabe? Da parte de Deus e da parte de ensinos de pessoas, porque eles estão com a cabeça livres. E assim, como Deus fala na palavra, nós temos que ser como eles. É não nos preocuparmos. É a nossa mente estar livre, o nosso coração estar livre realmente de preocupações, de medo. Uma pureza realmente de criança, de você entender que Deus... Exatamente. Né? Vamos preocupar com o quê? Eu tenho um pai que cuida de mim? Por que eu vou temer o dia de amanhã? Não precisa. Eu sei que alguém está cuidando de mim, eu sei que alguém se importa comigo. E dali eu comecei a cantar em outras igrejas. Os convites surgiram assim: você pode ir na minha igreja? Ah, dona Rosemary, você pode levar ela para cantar? Minha mãe, tá, posso, que dia? E ali começou até uma agenda, né? E com 8 anos eu comecei a cantar em igrejas perto. Daqui a pouco começaram algumas igrejas. Eu me lembro que na minha época a gente comprava aquelas fitas, não era cassete não, era fita pequenininha. Quem tá ouvindo a gente dessa geração não sabe o que é isso, mas era uma fita que você tinha que voltar. Quando embolava, você botava a caneta no meio, né? E ia voltando. E eu ensaiava já hinos de Aline Barros. Eu me lembro de uma canção da Aline Barros que, nossa, ficou marcada na minha vida. E toda vez que eu tô com ela e vou cantar, eu não lembro. Hoje eu lembrei. E aí eu cantava, ensaiei muito essa canção. Cassiane, já eram mulheres que já estavam impactando vidas. E elas chegaram na minha vida também impactando. E as pessoas... E era engraçado que eu já cantava música de adulto. Olha. E eram realmente hinos que tocavam a minha vida no profundo, sabe? Eu sentia uma paz, eu não sabia, tinha letras que eu nem sabia o que estava dizendo. E ali eu comecei a viajar e a cantar, e foram tempos onde nós vivemos assim muitas experiências com Deus, de desafios, de fé. Tinha dias que a gente não sabia o que teria para comer no dia seguinte. Quando chovia, por exemplo, meu pai trabalhava por conta própria, então se chovia o trabalho caía porque ele era pedreiro, então não vai poder vir trabalhar. Então às vezes semanas sem receber, e a gente morava de favor atrás de uma igreja e numa casa muito, muito humilde. E eu me lembro que quando eu comecei a falar que um dia eu teria um CD, porque aí começou a nascer no meu coração que eu teria um CD, né? Você compunha? Já tinha vontade? Não, eu tinha vontade, mas ainda só cantava música de outras pessoas. E as pessoas riam e diziam assim: você vai ter um CD? Sabe? E eu me lembro de ouvir conversas de vizinhos com a minha mãe dizendo assim: não fala isso, dona Rosemary, não fala isso pra sua filha, vocês moram aqui nesse buraco. Quem é que vai ver alimentar... vocês? Não alimenta isso. Pra que dizer pra essa menina que vocês moram aqui nessa favela e alguém... Quem disse pra vocês que vocês vão sair daqui pra cantar pro mundo? E a gente ouvia aquelas conversas dentro do meu coração. Queria nascer, sabe, uma tristeza. E minha mãe dizia assim: não, quem prometeu foi o Senhor. Então, eu me lembro de ter um exemplo de fé muito grande na minha casa. Sabe, da minha mãe, do meu pai, da gente sentar na porta de casa, naquele chão vermelho, assim, e começar a chorar e dizer assim: não, Deus proverá. E no dia seguinte, ter alguém batendo na nossa porta com bolsas de compras e dizer assim: Deus mandou vir aqui trazer para vocês. Olha. E da gente falar assim: meu Deus, como pode? Como que realmente Deus cuida? Sim. Como Deus toca, como Deus fala, como Deus provê. Sempre. Na nossa vida, sabe? De uma maneira linda. E é o mesmo Deus que operava no passado. Ele continua operando hoje, vai continuar operando porque Ele é Deus. Eu me lembro de brinquedos que às vezes eu dizia assim: não tem mais nada aqui de novo para brincar, e de chegar bolsas de doações de brinquedos. Então eu vivi muito assim essa provisão de Deus. Fé. Sair de madrugada para louvar o Senhor nos programas de TV, que tem até hoje nos programas da madrugada, de lugares que às vezes não davam muitas oportunidades para cantores, mas que abriram exceção pra gente que nem tinha CD. Olha. Sabe? E eu chegava naqueles programas da madrugada e alguém dizia: vi sua filha cantando no programa da madrugada. Então Deus foi abrindo as portas, sabe? Os milagres foram acontecendo e foi muito lindo. Essa é a importância, acho, da gente colocar a nossa fé em prática e saber que a fé, né, ela se fortalece nessa constância.
Não nos momentos só que a gente precisa, mas a gente permanecer firme e inconstante, né? Verdade. Às vezes a gente não tem exemplos dentro da nossa própria família ou pais que motivem, mas a gente tem uma Bíblia que tem tantos exemplos de vitória ali, que não são histórias de conto de fadas, são histórias reais, né? Temos tantas promessas ali, então a gente deve se apegar a isso. Verdade. E a gente nunca é decepcionado. Nunca. Pode levar um tempinho mais, um tempinho menos para um tempo para o outro, mas a gente nunca será decepcionada. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele tem para nós é perfeito. Tá cheio de boas novas. O que falta é realmente nós pararmos e desligarmos as notícias e abrirmos a palavra que está cheia de notícias maravilhosas do céu. E quando a gente começa a ler, a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão poderosa, que ela vai nos enchendo de uma força. É tão sobrenatural quando nós começamos a mergulhar, que você começa a imaginar já o que você vai viver. E é impressionante quando você fica Eu tenho essa sensação. O povo fala que eu corto as pessoas, que me vem na cabeça, eu tenho que falar. Eu já vi que tem gente falando, você corta muitos convidados. Desculpa, gente, é mais forte do que eu, porque é uma troca aqui. Sim, é verdade. Você falou isso de mergulhar, eu me sinto assim quando eu tô lendo a Bíblia, quando eu tô naquele meu momento de devocional. Parece que eu tô mergulhando. Eu tenho essa sensação que eu tô nadando lá dentro. Assim, pra onde vai? Eu quero ir mais fundo. E vai enchendo o nosso coração. Ai, como é bom! E aí no meio a gente chora, a gente glorifica, a gente entende, fala, é verdade. Olha, isso é verdade, é assim mesmo. É muito bom. Se as pessoas entendessem como é maravilhoso, e às vezes as pessoas reclamam tanto, murmuram tanto, e eu tô fraco. Mas por que você tá fraco? Na maioria das vezes, quando as pessoas estão fracas, é porque elas estão se alimentando de coisas vazias. É igual, eu imagino assim, uma vida me vê que agora um exemplo. Você viver uma vida onde você abre saquinhos de biscoito de vento, e uma vida onde você se alimenta as refeições por dia perfeitamente. Você senta à mesa e você se alimenta. Então aquela pessoa está sempre forte, ela está sempre bem, ela está sempre com as taxas dela em dia, está sempre saudável, está sempre disposta, porque ela senta e se alimenta da maneira saudável. Mas a outra que está sempre comendo dos saquinhos de biscoito de vento, que está sempre comendo as besteiras, né, que a gente chama assim, então sempre, não, tô com dor de cabeça, eu tô cansada. E assim espiritualmente. Se a gente só se alimenta de coisas fracas, de besteiras, vazias, e que não tem como, você vai viver cansado espiritualmente, qualquer coisa que vem, qualquer problema, você já tá assim, tô desanimado. Você já acorda desanimado, porque você tá precisando de alimento, né? Sim. E às vezes o que eu falo, se a gente ainda não viu nenhum fruto na nossa vida, você falou sobre alimento, que a gente busque inspiração nos frutos de fé de outras pessoas, que são frutos que passaram também pelo seu momento ali de semeadura, para ele poder aparecer. Então, eles estão ali também para nos fortalecer, para nos alimentar, para alimentar a nossa fé. É verdade. Né? Então, às vezes a gente se alimenta de uma pessoa que está falando mal a nosso respeito, que está nos colocando para baixo, nos desmotivando, mas vamos focar para o que é bom, para os bons frutos das outras pessoas, porque assim a gente vai enxergar, nem que sejam os pequenos frutos que a gente já está dando, porque todos nós temos essa possibilidade, essa capacidade, né? Com certeza. Deus tem nos chamado, cada um de nós aqui, sabe? Para vivermos coisas novas e realmente darmos frutos. Imagine se você focasse no que os vizinhos, no que as pessoas estavam falando, tinha né? Ficado lá e estacionado tudo que Deus tinha para minha vida. Sim.